identificar e como se prevenir. O programa está incrível, fica comigo e estamos juntos. Participe através do nosso chat no YouTube, pelo nosso WhatsApp no 11 9 50 45 18 40 e até mesmo pelas redes sociais. Vida Melhor Oficial, Instagram do programa, e o meu Cláudia Tenório Oficial, tá bom? Depois eu vejo lá os comentários de vocês ali na nossa tela grande. Agora vamos começar falando de mamãe, de bebê, da melhor forma de visitar, da melhor forma de cuidar de quem a gente ama. Ó, tem gente que se incomoda, acha que a mãe tá com frescura porque não quer visitas, não quer que toque, não quer que beije o bebê, né? Mas, gente, faz sentido manter algumas medidas de segurança, principalmente em tempos de pandemia. E para conversar sobre essas etiquetas ao visitar mamães e bebês, eu converso agora com a pediatra e pneumologista pediátrica Jaqueline Santin. Seja muito bem-vinda, Jaque. Uma alegria te receber, viu? Te convidar para sentar aqui. Sempre bom estar aqui. Um papo muito importante. Você sabe que eu tô até devendo para uma telespectadora minha, que no caso nem é sobre mamãe e bebê, mas ela fala assim, ai, fala sobre etiqueta na hora de visitar doente. E então eu penso que apesar de não ser exatamente mamãe e bebê, a etiqueta vale muito para todos os que estão acamados ou fazendo uma reabilitação ou internados no hospital, né? Exato. Bom, o primeiro ponto é coisas que a pandemia já nos ensinou. Se a gente está doente, a gente não deve visitar quem está doente, se reabilitando, e também uma recém-parida e um bebezinho, né? Então é muito importante que, se você tem sintomas respiratórios, gastrointestinais, febre, você não deve procurar visitar naquele momento. Espera melhorar, porque um simples resfriado num adulto pode ser uma bronquiolite grave num bebê. Então, mesmo que a pessoa esteja resfriada e fale, ah, não, meu teste de Covid é negativo, mas existem N outros vírus respiratórios que a pessoa pode levar para uma criança e aí levar a doenças mais sérias, como eu falei, a bronquiolite, que, se tratando de um bebê tão pequeno, menor do que 3 meses, a chance de ser uma bronquiolite grave é muito maior. Olha lá, então o primeiro ponto é esse, né? Não subestime também o seu resfriado. Tem gente que fala assim, não, mas é só um resfriadinho de nada. Exato. Não, nenhum. Né? Tá com algum sintoma, fique em casa. É de nada para você. Para um recém-nascido pode ser muito grave, né? Ok. Agora vamos falar um pouquinho sobre como visitar e onde visitar. Tem gente que tá lá no meio do corre-corre do trabalho, já fez visita para um cliente, para outro, para outro, para outro. Pode visitar assim, com qualquer roupa, de qualquer jeito? Não, o ideal é realmente sair de casa, de banho tomado, roupa limpinha, para poder visitar a criança com mais segurança, né? E também, quando chegar, né, no quarto da pessoa, lá na maternidade ou na casa da pessoa, tirar os sapatos, lavar bem as mãos, continuar de máscara, né? Apesar de agora ter aquela sensação de que a pandemia está melhorando e tudo mais, a gente ainda tem circulação de coronavírus e de outros vírus. E para todos eles, a proteção da máscara é muito importante. Então, continua de máscara, prenda os cabelos, não use perfumes fortes e tenha muita noção de que essa mãe, ela está passando por um momento muito delicado. O primeiro mês de vida do bebê eu chamo para os meus pacientes de mês de sobrevivência, porque é muito difícil. O puerpério, ou seja, o pós-parto, é uma fase muito delicada. Já ouviu falar de baby blues? Não. Então a gente vai falar disso. Esse termo não. Baby blues deve estar ligado à depressão pós-parto, né? Mais ou menos. Então vamos lá. A gente falou muito de etiquetas, lavar a mão, uso de máscara e tudo mais, mas e a etiqueta emocional? Será que essa mãe está pronta para receber tanta visita, né? O que acontece é que a maioria das mães apresentam sintomas de tristeza e melancolia nas primeiras semanas de vida, por conta de uma queda hormonal depois da saída da placenta. 80% das mães, mais ou menos, experimenta esse sentimento de tristeza, melancolia, uma sensação de necessidade de reclusão. Não que ele vai ficar longe do companheiro, dos pais dela, mas aquele monte de visita pode ser muito desagradável para uma mãe que acabou de ter um bebê. E ela se sente desajustada, porque todo mundo espera que uma mãe que acabou de ter um bebê seja uma pessoa feliz, radiante, incrível, plena.
E, na verdade, não é isso que acontece, né? Nas primeiras semanas de vida, o natural é se sentir desajustada, não sei o que estou fazendo, será que sou uma boa mãe? E às vezes vem tanta visita e todo mundo quer dar um pitaquinho. Olha, comigo funcionou assim. Olha, acho melhor você fazer assado. Na melhor das intenções, mas isso para uma mãe que já está insegura, começando a estabelecer um vínculo com o seu bebê, pode ser muito difícil, muito duro. Então, quando eu tive meu bebê, uma das coisas mais lindas, eu lembro que eu estava no 5º ou 6º dia de pós-parto, chorando muito. Você deve se lembrar que no pós-parto a gente chora rios, muito, né? A amamentação estava difícil, estava tudo complicado. E eis que o meu interfone toca e eu vou atender e uma amiga minha resolveu entregar com esses aplicativos um bolo do que eu mais gosto. Ela perguntou para o meu marido Até me arrepiei. Qual o bolo que eu mais gosto e entregou na minha casa. E foi tanto carinho que aí eu chorei mais ainda, né, de emoção. Foi muito lindo. Então tá aí, ó, uma sugestão, né? Que nessas primeiras semanas, se você não for extremamente próximo dessa mãe, dessa família, se você não vier realmente para fazer a diferença nessa família, é melhor você mandar um presente e vir depois, né? E não pode se superestimar também não, sabe? Porque às vezes você ouve e fala assim, não, mas é que eu vou fazer diferença, eu sou a melhor amiga. Nesse momento, nem a melhor amiga, né? Eu acho que a gente tem que realmente fazer como, olha, essa história foi linda, quer fazer alguma coisa, faça desse jeito, mande entregar, né? Surpreenda de alguma forma mais agradável. Eu falei até na abertura que eu estou sugerindo já, e eu falo isso para todas as minhas amigas quando elas vão ter bebê, convida quem você quiser para ir na maternidade, porque pelo menos nos meus 2 partos, eu me lembro que na maternidade eu ainda não entrei nesse baby blues. Eu ainda estou um pouquinho mais também eufórica ali, mais ativa, então são 2 diazinhos de maternidade e tem mais. A gente tem uma retaguarda, porque a gente tem médicos, enfermeiros, enfim. E também tem a coisa de ser rápido, porque ali não é sua casa. E outra, você não precisa fazer média com ninguém, não precisa servir cafezinho, não precisa nada, né? Você tá ali na cama e ali na cama quietinha você vai ficar. Então, eu acho melhor. Essa queda hormonal, ela acontece depois de alguns dias? Sim, geralmente o baby blues ele começa depois de 3 a 5 dias do pós-parto. Então, na maternidade, geralmente a mãe ainda está vivendo a adrenalina e a emoção do parto. Então, ela fica eufórica, ela fica dinâmica. E quando chega em casa, se o bebê não tiver nenhum contratempo e ela também não, geralmente lá no 3º dia de vida é quando começa esses sentimentos ruins por conta dessa queda hormonal. E também bate uma insegurança enorme, porque uma mãe de primeira viagem, por exemplo, estava sendo amparada por várias equipes no hospital e de repente se vê só. Claro, tem a rede de apoio, mas agora é com você, né? Então isso bate uma insegurança muito grande. É bem assim, né? E bate uma insegurança. Eu me lembro também de experimentar uma sensação de... Puxa, antes eu era super importante, todo mundo fazia carinho na minha barriga, todo mundo falava do meu cabelo, todo mundo falava que eu estava tão bonita grávida. E agora ninguém nem me olha, né? Porque a atenção é toda pro bebê. Não é que a gente sente ciúmes do bebê, mas é que realmente a gente fica fragilizada, tá com dor, tá com desconforto, seio rachado, várias dificuldades e tá ali... É como se nem existisse, é duro, né? Duro, e ainda pessoas esperando que você sirva café, faça um bolo, esteja linda e arrumada para receber visita. Ai, gente, Deus que me perdoe, não faz isso não visita não, espera, tá bom? Tem tempo para todas as coisas. Doutora, vamos abrir para as perguntas? Claro, claro. Então, para isso eu preciso de um tempinho e por isso eu vou fazer uma pausa agora, mas aí eu quero a sua participação no 119 50 45 18 40 e volto com a doutora Jaqueline Santin para responder as perguntas. Então você, mamãe, tá com dúvida, você quer saber um pouco mais desse puerpério, você quer saber um pouco mais sobre o seu bebê, sobre você, então manda que a gente vai ter a resposta já já, tá bom? Agora eu quero te convidar para falar de algo que também vai ser muito importante, viu? Eu sei que muitas mulheres, eu fui uma delas, depois do parto perdem muito cabelo, né? E a gente fica assim, meu Deus do céu, o que é que eu posso? Vamos lá.
Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a doutora, tirando as dúvidas, né? Eu sei que tem muita gente que fica querendo aprender mais, ou então tem gente que está exatamente nesse momento que a gente está falando. Então eu espero que a gente consiga te ajudar agora. Obrigada pela participação. Vou pedir para a produção já liberar aqui na tela, para a gente já começar a tirar essas dúvidas. Mas a minha primeira pergunta é assim: qual o problema mais recorrente que chega ao consultório naquela primeira consultinha da mamãe com o bebê? Tá certo, dificuldade na amamentação, né? Porque o começo, se a gente não se prepara do ponto de vista de conhecimento, a gente vai ter muitas dificuldades. Na verdade, até se tem conhecimento, porque eu também tive. Afinal de contas, o bebê está aprendendo e você está aprendendo. Então, é muito difícil ver uma dupla mãe-bebê que logo de cara já não tem questão nenhuma na amamentação, né? E qual é a dica que você dá para quem está com essa dificuldade? Estude a amamentação, de preferência ainda na gestação. Existem muitos canais bons no YouTube, existem materiais maravilhosos para a gente ler. Claro, tem muita coisa ruim. Por exemplo, ninguém mais deve esfregar o peito com buchinha durante a gestação. Olha, então, olha aí. Porque tem um monte de telespectadora que tá falando isso pra filha, pra nora. Exato. Não tem que esfregar o peito com buchinha. Não. O preparo para a amamentação é o conhecimento. O conhecimento sobre pega, sobre posição, sobre livre demanda. Tudo isso é muito bacana você estudar agora que a gente tem todo esse recurso na internet, que antes não tínhamos, né? Que as pessoas tinham dificuldade para chegar na informação, agora lá está mais fácil, né? Então, por exemplo, para as minhas pacientes que eu atendo numa consulta pediátrica pré-natal, eu indico, por exemplo, um canal no YouTube que chama Mães de Peito. Tem várias informações lindas e poderosas lá para ajudar na amamentação. Mães de peito. Isso. Anota aí, gente. Vamos Anotem, é muito bom. E para preparar o bico do seio, não tem nada que possa deixá-lo mais forte? Na verdade, para você oferecer a mama para o bebê, a mama tem que estar macia. Se ela estiver engurgitada, cheia de leite, o bebê vai ter dificuldade de abocanhar. E aí o preparo dessa mama será fazer uma pequena ordenha manual, tirar o excesso de leite e, enfim, colocar o peito na boca do bebê. Se tiver muito engurgitado, muito endurecido, vai ter dificuldades. Agora, buchinhas, limão... Banho de sol. Banho de sol pode até ser adequado para cicatrização, só é um pouco difícil de fazer, né? Eu me lembro, eu tive a minha segunda filha, o primeiro no Santa Joana, o segundo no São Luís. E uma enfermeira lá do São Luís me ensinou uma coisa que para mim foi tão importante. Eu nem sei se usa isso, mas para mim foi assim, ajudou demais. Ela trouxe um abajur, eu não tenho um abajur aqui, mas aquele abajur comprido assim, que tem a cúpula, tá? Aí ela falou, olha, você deixa a 1,5 palmos de distância, aí acende o abajur, essa lâmpadazinha aqui no seu seio, faz isso uns 15 minutinhos, de um lado, do outro, entre uma mamada e outra. E foi muito bom. Cicatrizava rapidinho, entre uma mamada e outra, já conseguia de novo amamentar, foi ótimo. Provavelmente porque deixava a região bem sequinha e arejada. Se a gente fica tapando a região, se acaba abafando ela e tornando-a úmida, por exemplo, usando absorventes de seio, conchas, tudo. Isso, então aquela concha não serve pra nada. A concha pode atrapalhar. Olha, gente, tá vendo? Eu sei que quando a gente sai é chato ficar vazando. Então, nesses momentos pontuais, a gente pode usar uma concha. Mas eu não sei se você já ouviu falar da rosquinha de meia. Não. Não? Pega uma meia velha, corta a pontinha dela e faz uma rosquinha, colocando a parte de dentro da meia, que é mais fofinha, pra fora. Vai ficar uma rosquinha. E aí você coloca por dentro do sutiã. Dessa forma, o leite que vazar vai ser absorvido pela meia e o bico não vai ficar encostando no tecido do sutiã. Então, para ficar dentro de casa, na minha opinião, tirando ficar pelada, que é a melhor opção, se você não tiver essa opção, você coloca essa rosquinha de meia de cada lado. Eu sei que não é bonito, mas ajuda bastante a arejar e a cicatrizar melhor.
Isso que você estava falando da luz, hoje em dia a gente usa muito um recurso maravilhoso chamado laser terapia. A maioria das boas consultoras de amamentação tem o aparelho de laser e leva na casa da paciente. Que legal. Se tiver uma fissura, usa o laser ali e geralmente em 24 horas já está cicatrizado. Ai, que joia, gente. Olha lá quanta coisa boa, né? É muito bom. Você falou agora, não é bonito? Até uma coisa que eu acho também, eu gostaria de falar para as mamães aí, ou para as vovós conversarem com as filhas, é que a gente precisa aprender a acolher as fases, sabe? Eu tenho conversado isso muito com a minha nora, inclusive. É assim, a gente não tem que necessariamente se achar linda na gravidez. Eu, por exemplo, tive também dificuldades, não achava esquisito. O corpo da gente muda de uma hora para outra, né? Se te pega desprevenido, então, você leva um susto, você vai ficando quadrada, a barriga cresce, fica meio desajeitada. Mas é uma fase curta, que passa, e depois talvez não volte, só volte se você quiser ter outro filho, né? E o pós-parto é a mesma coisa, é uma fase única que vai passar. Então, assim, é uma fase sua e do bebê. Não é hora de se preocupar se tá bonita, se não tá, se tá arrumada, se não tá. Se permita, sabe? A gente tem que acolher esses momentos, eu acho que isso é importante. Com certeza. Né? Tinha pergunta na tela, deixa eu pedir para voltar aqui. Eu falei tanto que a pergunta foi embora. Qual o período ideal para visitar a mãe e o bebê? Certo. Se você for uma pessoa extremamente íntima dessa família, avó do bebê, tia do bebê, madrinha do bebê, você pode conversar com essa mãe, você tem intimidade para falar com ela. Tudo bem, posso te visitar aí na maternidade e tudo mais? Com certeza pode ser rápido. Mas se você não for tão próximo assim dessa família, é aquilo que eu falei no começo, eu sugiro que você espere pelo menos o primeiro mês de vida, que é um furacão. Eu sugiro que você espere 3 meses. Sim. Porque depois dos 15 dias o bebê começa com cólica. Exato. E se ele não tem o horário regradinho para amamentar, os pais vão ficando extremamente cansados e a visita é pesada, gente. Por mais agradável que seja, faça como amiga da doutora, manda um bolo gostoso e tá tudo certo. É lindo. E se você for visitar, que tal se você levar um bolo, um cafezinho, a mãe não precisar se preocupar com nada disso? Você mesma serve, viu? Exato. Próximo, vamos lá, gente. Quanto tempo pode demorar a visita na maternidade? Posso levar crianças na visita? Certo. Visita na maternidade, o ideal é que não passe muito de meia hora, tá? Que seja uma visita breve, mais para acolher essa mãe, dar os bons votos à criança. E crianças na visita, a não ser que sejam crianças muito importantes para aquele bebê, os irmãos, no caso, eu não recomendo, porque as crianças, por mais que a gente converse, vão colocar a mãozinha no rosto, a mãozinha enfim, vão querer segurar e às vezes não consegue, fica aquele auê, né? Então, eu acho melhor esperar um pouco. Vamos lá, mais uma pergunta. Posso beijar o bebê? Isso gera alguma consequência à criança? Certo. Através do beijo, a gente pode acabar transmitindo alguma coisa, porque a saliva, né? Chegando tão perto assim da criança, a gente pode acabar transmitindo algum vírus que a gente nem sabe que está incubando, por exemplo. Então, o ideal é que se você não for pai, mãe, avó, ou seja, extremamente próximo desse bebê, você não o beije. Agora, se for beijar, no caso da avó, pode beijar onde? Na cabecinha. Na cabecinha. Tem gente que fala, só na mãozinha. Na mãozinha não, gente, porque a criança leva a mãozinha na boca, aí sua mãozinha tá suja, sujou aqui também. Sabe, Cláudia, que é uma coisa interessante, né? As mães geralmente chegam na primeira consulta com o bebê de luvas, né? E eu sempre falo, por favor, tire essa luva, porque o bebê precisa sugar a própria mão para se auto-acalmar. Então, sugar a mão é sinal de saúde neurológica. Eu sei que às vezes as pessoas ficam, ai, tira essa mão da boca, vai aprender a chupar o dedo. Não, nessa primeira fase não se trata disso. Se trata do bebê se auto-acalmar como ele fazia dentro do útero. Só que às vezes, quando a gente sabe que vai receber aquela visita meio sem noção, essa é a única hora que eu falo para os pais colocarem luva no bebê. Porque aí coloca a mão na mão do bebê, né? E tá de luva, não tem tanto problema. Depois coloca a luva para lavar. Mas tirando esse momento, peço para deixar sem luva. Ó, gostei. Tô até pensando aqui, acho que eu vou fazer um vídeo para as visitas sem noção, para proteger meu neto Bernardo. Porque tem gente sem noção mesmo, né?
E isso é muito sério, isso é muito importante que a gente divulgue, que a gente propague, porque as pessoas às vezes fazem até por carinho, mas é um carinho que não é legal. Mais uma perguntinha minha, não vou nem mais chamar daqui. A gente pode pedir para segurar o bebê no colo? Se você for extremamente íntimo dessa mãe, sim. Então você que vai ser a avó, né? Vovó pode, mas e se for uma visita? Olha, se for uma visita muito importante para essa mãe, eu acho que não vai ter problema, essa mãe não vai se importar. Agora, alguém que mal vê a família, eu acho que não é pertinente, de verdade. Perfeito. Gente, eu acho que a sinceridade é o melhor caminho. E a pergunta é o segundo melhor caminho. Então, assim, mamãe, seja sincera, porque você ali está num momento muito seu, muito delicado. Fale sem medo, claro que com amabilidade, mas se você visita, pergunte. É tão bom a gente poder ter diálogo, né? E todo mundo já é adulto, acho que a gente pode perguntar e saber responder o correto e a outra ouvir um não, não é verdade? Exato. Amei nosso bate-papo. Pediatra maravilhosa, né, gente? Obrigada. Jaqueline Santin, ela é pediatra, pneumologista pediátrica e ela tá no Instagram como DRA Jaque Santin. DRA Jaque Santin e o telefone é o 11-9-8136-8143. 11-9-8136-8143, certo? Certinho, Onde que é seu Cláudia. consultório, doutora? Adorei esse pediatra, hein? Ah, Vou então indicar tá. pra minha norinha. Tem um consultório na Vila Madalena e outro no Tatuapé. Olha que legal. Isso. Muitos lugares, facilita a vida. Sim, sim. Muito obrigada, Obrigada a e você, até a Cláudia. próxima. Deus lindo final de abençoe. ano pra você, Deus te abençoe Obrigada, também. igualmente. Vamos lá, gente.